Olá, minha gente, muito boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje, dia 5 de junho, estaremos recebendo o pedagogo, o professor Matheus Bezerra. Ele vai estar falando com a gente, não é, sobre as tecnologias na educação. Meu querido e grande Edjoelson Luna, boa noite, Edjoelson. Grande abraço para você. Edjoelson é meu grande amigo particular, também zootecnista, e que está aqui nos prestigiando na noite de hoje. Bom, é bem verdade que com o uso cada vez mais constante das tecnologias, o mundo mudou, a sociedade mudou, as relações se transformaram, não é? As relações de amizade se transformaram, as relações no trabalho também se reconfiguraram, não é? A forma de se namorar também, né? As pessoas cada vez mais, não é, se conhecem através das redes sociais. Agora talvez com menos constância, né, por conta do coronavírus. Mas é bem verdade que o uso das tecnologias fez com que a sociedade mudasse, não é? A forma de pensar e de agir. Então, sobre as tecnologias, nós estaremos falando na noite de hoje como é que essas tecnologias podem efetivamente afetar a educação. De que maneira a educação, não é, que também está inclusa nesse meio social, como a educação pode incorporar, não é, essas tecnologias? Quais mudanças internas e externas a educação pode fazer através dos recursos tecnológicos, não é? Por exemplo, hoje em sala de aula, não é? Até pouco tempo atrás, em sala de aula, os professores poderiam fazer uso, não é? Fazer uso de slides, de vídeos, de músicas, não é? De livros digitais, mas com o cenário de coronavírus, não é? Com o cenário de pandemia, as aulas virtuais no ensino fundamental, no ensino médio, cada vez mais passou a ser presente, não é? E quando esse cenário de pandemia não mais se configurar, não é? Quando nós já estivermos em uma outra realidade, de que pensar, não é? Educação. De que maneira, então, a tecnologia vai continuar contribuindo, não é? De forma positiva, de forma neutra, de forma negativa na educação. De que maneira? Bom, falando sobre tecnologia e educação, na noite de hoje, nós estaremos recebendo, né, o professor pedagogo Matheus Bezerra. Matheus Bezerra, ele é mestrando em Educação Contemporânea pela Universidade Federal de Pernambuco, campus Agreste. E antes que eu continue, né, me alongando mais, professor Matheus, boa noite, seja bem-vindo ao História e Educação. Boa noite, Wander Carlos, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? É uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui discutindo, dialogando um pouquinho sobre tecnologias, né? Eu sou suspeito a falar, porque eu sou um apaixonado por tecnologias, e aí a gente vai discutir um pouquinho hoje de quais são as diretrizes, como tem se dado esse cenário de educação, com uso de tecnologia, e aí a gente vai conversar um pouquinho hoje, mas é mais ou menos isso. Bom, seja bem-vindo mais uma vez à História da Educação. Muito bom lhe receber aqui. Antes de que a gente entre no tema propriamente dito, né? Fale um pouco aí pra gente, que está agora te assistindo, e depois, né, para a gravação que for ficar nas redes sociais e tudo mais. Fala um pouco sobre a tua trajetória acadêmica, profissional, para aqueles que não te conhecem, para aquelas que não te conhecem. Bem, eu tenho atualmente 25 anos, né? E eu ingressei na universidade em 2015 e fiz o curso de licenciatura em pedagogia aqui no Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE. E aí, durante o meu curso de licenciatura em pedagogia, eu fui conhecendo várias temáticas, vários espaços, várias discussões, né, que são propícias, que fazem parte da formação do pedagogo, né, esse leque que é a educação, e são as discussões que permeiam esse campo de conhecimento. E aí, durante a minha graduação, eu tive o prazer de fazer parte de um projeto, que é o Programa de Educação Tutorial, que é um programa fomentado pelo MEC, né, com financiamento e tudo mais, e é um programa que ele é bem consolidado no país, tem mais de 30 anos que existe esse programa, e aí dentro da UFPE temos mais de 13 grupos PET. E aqui no CAA a gente tinha dois grupos, né, e um deles eu fazia parte, que é o PET Info Inclusão.
E aí, durante a participação desse projeto, né, nesse programa, eu tive o prazer de conhecer melhor as tecnologias, já que era um programa, um grupo PET que discutia questões de tecnologia, de formação de professores, e a gente estava sempre junto, né, da rede municipal de educação, junto com os professores, e ali a gente foi construindo, eu fui construindo esse diálogo, fui me aproximando dessas tecnologias, da discussão de tecnologia, me apropriando melhor sobre isso, e aí decidi fazer meu trabalho de conclusão de curso, fazendo uma discussão referente a um programa que também estava sendo implementado pela Secretaria de Educação, aqui em Caruaru, programa de letramento em programação, e aí fui caminhando e depois fiz a seleção para o mestrado, e agora estou no mestrado, dando continuidade, né, nessas pesquisas, né, nessas discussões, e agora discutindo o ensino mediado por tecnologias, e durante o processo, né, de construção do projeto e dessa fundamentação para o trabalho, né, para a pesquisa do mestrado, a gente se depara com essa pandemia e que vem dar esse boom, né, que é um momento muito histórico, muito marcante na história não só do Brasil, mas do mundo. E aí a discussão, né, que chega mais junto a nós é exatamente nesse sentido de tecnologias, educação, como é que durante a pandemia agora os processos de ensino, de aprendizagem vão estar se dando, vão estar se construindo, e aí fica um desafio muito grande para aqueles e aquelas que estão à frente das salas de aula, né, dos professores. Como os professores vão lidar com essa dinâmica, com essa nova e repentina situação que aconteceu, né, mas tendo em vista que a utilização de tecnologias já é algo que vem se consolidando há bastante tempo. Então, agora é um momento onde tornou-se mais fervoroso nessa discussão, e aí a gente vai estar sempre discutindo e construindo a partir dessa questão social, né, socioformativa, e caminhando para conseguir compreender como é que os professores, como é que esses sujeitos estão compreendendo esse processo. Ok. Professor Matheus, é uma verdade do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico, as grandes transformações que o nosso planeta enfrenta, não é? E, consequentemente, sim, também a humanidade. Os geólogos e historiadores, eles norteiam pelo menos 4 fases da globalização. A primeira no expansionismo das grandes navegações, expansionismo europeu, depois vem Revolução Industrial como segunda fase, terceira fase eles colocam aí período que se configurou após a Segunda Guerra Mundial, e a quarta fase da globalização, da década de 80 para cá, que de acordo com os historiadores, vem ser um período em que as tecnologias estão cada vez mais afloradas em nossa sociedade. Na sua opinião, como é que as tecnologias elas impactam a educação? E esse impacto viria a ser negativo, positivo, neutro? Como é que você enxerga esse processo? Vê só, Wandy Carlos, e todos que nos escutam, né? De fato, né, a gente, inclusive, eu discuti um pouquinho de forma bem simples, mas que a gente conseguiu discutir isso durante a minha pesquisa finalizando a graduação, né, do TCC. A gente não se relaciona nos dias de hoje como a gente se relacionava há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, né? Então, o marco histórico, né, e muito forte que você mesmo colocou, essa ascensão e essa democratização do acesso a tecnologias, a recursos e meios tecnológicos de comunicação, de informação, nos traz, né, a um momento, a um boom, e esse boom é exatamente isso, essa democratização de acesso de informação, e isso chega inclusive na escola. Então, é um desafio muitas vezes para o professor que está na sala de aula, dando aula com um recurso analógico, que seria o livro, e ali o professor vai estar utilizando o livro, vai estar ministrando sua aula, e vai estar usando outros recursos, mas ali no livro tem uma informação de uma cidade, digamos uma aula de geografia, né? Tem uma cidade localizada não sei aonde, que tem tais características, isso e aquilo outro. E aí o estudante, curioso, vai lá no celular, procura, mexe, e diz, professor, mas de acordo com o que está aqui, isso já não é tão atualizado.
de acordo com o que está aqui, está acontecendo de tal, tal e tal forma. Então, veja, isso antes não acontecia, mas hoje acontece, né? Hoje acontece. A informação, ela é difundida, né? Os meios de comunicação, as redes sociais. Então, há um tempo atrás, a gente tinha uma noção, tinha uma compreensão do que racismo, do que é LGBTfobia, do que são diversas questões que estão e fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? E isso é bem interessante, porque há um tempo atrás a gente tinha noção dessas questões com um certo senso, com um certo limite. E agora, com uma democratização do acesso à internet, do acesso a esses meios de informação e de comunicação, as pessoas acabam tendo mais acesso a mais informação, e aí esse processo de construção cognitiva, ele vai se consolidando, né? Tem um teórico chamado Pierre Levy, e o Pierre Levy, ele trata de um conceito chamado inteligência coletiva, né? E essa inteligência coletiva, ela se refere às trocas de saberes. Então, eu tenho um conhecimento, eu faço uma troca de conhecimento com o meu par, com o colega, com as pessoas que estão à minha volta, né? E aí a gente vai construindo uma representação, né? Uma representação, que aí eu parto para uma área, digamos, da psicologia social, do Moscovici, que chama isso também de representação social. Então, com o advento das tecnologias e essa troca de saberes quase que instantânea, essas representações sociais, essas compreensões de questões, de situações diversas e múltiplas, e também de conhecer algum objeto, algum fenômeno, se tornou muito mais rápida, se tornou algo muito mais difuso, né? Então, é um desafio, de fato, né? Até para mim, muitas vezes, que sou um apaixonado pelas tecnologias, mas volta e meia a gente se depara com uma novidade, com uma situação nova, com algum desafio, mas isso faz parte. A tecnologia, a todo momento, ela está se reinventando, né? Os grandes estudiosos estão aí a todo momento atualizando as plataformas, os recursos, e a gente está sempre nesse movimento, né? De se apropriando e vivenciando essa cultura digital. Ok. Eu queria mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão nos assistindo, não é? A Adila, que foi minha ex-aluna. Adila, um cheiro no coração, muito bom te ver aqui. Vieira, Amanda Vieira, boa noite, Gelenice. Tem também a Emanuele Oliveira, boa noite, Emanuele. Alícia, boa noite. Alice Soares. Alice Lins, Cristiane Silva, boa noite. Boa noite, Thaisa Juliana, advogada Thaisa Juliana. Josielma também entrou, boa noite. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver aqui o Alberto Bezerra e a Ana Sartori. É a sua orientadora do mestrado? Isso. Bom, eu vou fazer um comentário e vou em seguida fazer uma nova pergunta. Neste livro aqui, sim, o livro do Roberto Peixoto, Quando a Escola Diz e Não Faz. Roberto Peixoto, ele é um importante professor de pedagogia na cidade de Caruaru, foi meu professor na graduação e escreveu este livro. Neste livro, ele fala que o professor do século XX, não é? Era aquele professor que tinha a responsabilidade de trazer o conteúdo para o aluno, não é? Uma vez que esse conteúdo estava nas bibliotecas, não é? Ou com esse próprio professor, mas agora no século XXI, o conhecimento não está só nas nossas mãos, e você deu um exemplo disso, quando você falou que o aluno agora, você está discorrendo sobre um fato, ele pode pesquisar e, por exemplo, se aprofundar naquilo que você está colocando, não é? Então, o conhecimento não está mais nas nossas mãos apenas, como já esteve. Nós somos agora um intermediador, não é? Ou um instigador desse conhecimento. No passado e no presente, um bom professor é considerado aquele professor que tem domínio de classe, que tem domínio do conteúdo, que sabe fazer essa transfusão, transmissão de conhecimento, melhor dizendo. Mas será que no futuro o bom professor vai ser também aquele professor que domina essas ferramentas digitais? Qual a sua leitura sobre isso? Bem, Wander Carlos, como eu vinha, né, nessa linha de pensamento, né, nós vivenciamos atualmente uma cultura digital. Né? Existe documentos, né, que são diretrizes nacionais
que nos encaminham, né, que nos direcionam a esse sentido. E no campo da educação também. Então, a gente tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que na BNCC tem diversas questões, diversos apontamentos, inclusive metas e competências a serem traçadas durante todo o processo formativo, todas as modalidades e espaços, todos os anos letivos, digamos assim. E com essas metas da BNCC, a gente vai estar construindo, né, todo esse processo formativo. E essas metas, essas competências, por exemplo, que a BNCC traça, dialogam com questões da tecnologia, para a inserção de tecnologias no contexto escolar. Um outro documento, outra diretriz, é o currículo de referência para a inovação da educação básica, que é do CIEB, né, que é o Centro de Inovação. E aí, além desses dois, temos também um outro documento de diretriz, que é da Sociedade Brasileira de Computação. Então, veja, temos uma série de documentações, de diretrizes, que nos orientam, que nos ajudam a compreender esse fenômeno, né, esse fenômeno social de transformação, né, dessa cultura digital. Inclusive, no próprio documento, no próprio currículo do CIEB, no eixo de cultura digital, ele vai falar sobre o que é letramento digital, o que é cidadania digital e o conceito de tecnologia e sociedade. Então, isso deve ser trabalhado com os alunos e pelos professores, você fazer essa troca, né? Como você colocou. O professor antes, ele muitas vezes tinha essa função de transmitir um conhecimento, de passar um conhecimento. Hoje em dia, a gente vê, né, que o professor ele não é visto mais como o dono do saber, não é o proprietário do saber. O processo de ensino e de aprendizagem, e aí eu faço uso de um termo utilizado pela Lea Anastasio, o processo de ensinagem, né, que é esse processo de ensino e aprendizagem com essa pegada mais contemporânea. Esse processo de ensino e aprendizagem ele é feito a partir de trocas, né, de diálogos que vão existir entre o professor, o aluno e o contexto, né? Então, para que, como você tinha colocado, né, será que no futuro o professor ele vai estar fazendo uso desses recursos? Pelo que já está pautado, pelo que já está posto, é muito importante que ele faça, né? Porque é uma tendência cada vez maior, né? Há pesquisas que apontam que cada vez mais crianças e jovens têm acesso à internet e a recursos, né? Recursos e meios de tecnologia, né? Tem uma pesquisa da TIC, que é Tecnologias de Informação e Comunicação Kids Brasil, né, que é fomentado por alguns órgãos, inclusive pela Unesco. Então, essa pesquisa ela foi realizada, ela é realizada bianualmente, e em 2016 ela constatou que existiam 23 milhões de crianças e adolescentes no Brasil, de 9 a 17 anos, que faziam uso de tecnologia. Isso em 2016, sabe? 23 milhões de usuários para essa faixa etária. Já agora, em 2018, a pesquisa de 2018, que foi publicada em 2019, já aponta que são 24,3 milhões. Então, com um pouco menos tempo aí, de 2 anos, tivemos um acréscimo de quase 1,5 milhão de novos usuários, né, crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. Então, isso é um salto relativamente muito grande, né? É um salto bem significativo, né? Durante um curto espaço de tempo, uma quantidade muito grande de pessoas, de crianças e adolescentes, têm se apropriado desses recursos. Então, para que o processo de ensinagem, né, fazendo uso desse termo, seja mais significativo para o estudante, é importante que esse processo esteja impermeado por recursos que fazem parte do seu dia a dia. É muito estranho, né, causa um pouco de estranheza para o estudante estar vivenciando uma aula, seja lá do que for, de história, de geografia, de língua portuguesa, e não poder utilizar naquele movimento algum recurso, alguma coisa que possa facilitar o seu estudo. Digamos, numa aula de inglês,
O estudante pode baixar um aplicativo de dicionário da língua inglesa e ali está usando o seu telefone, seu recurso, seu tablet, enfim, seu notebook, para pesquisar um termo, para fazer uma atividade. Então, isso, ao meu ver, vem facilitar esse processo. Né? Então, torna-se importante também para que o professor ele tenha domínio sobre isso, né? Que ele tenha uma formação sobre isso, para que ele consiga conduzir, até mesmo ajudar o estudante nesse processo. Né? Essas crianças, esses jovens, adolescentes que nascem a partir dos anos 80, 90, são considerados nativos digitais. Né? Eu sou um deles, eu sou nativo digital. Então, como é que os meus professores, ou como eu que sou professor, vou lidar com os meus estudantes, sabendo que eles fazem parte de um contexto, de uma cultura digital, vivem numa sociedade tecnológica e fazem uso de tecnologia. Né? Cada vez mais a gente vê crianças utilizando tablet, telefone, vendo vídeos, fazendo um monte de peripécia, né? com esses recursos. Então, é importante que o professor ele tenha uma formação para isso, né? E tomando isso como uma linha, né? Fazendo uma linha nessa minha linha de raciocínio, um marco muito significativo, por exemplo, é que na reformulação do PPC, né? Que é o documento que gerencia o curso de pedagogia aqui no CA, por exemplo, quando eu era estudante, eu também representava os estudantes do meu curso, né, como presidente do centro acadêmico do curso, e fazia parte das reuniões de colegiado. E nesse processo, né, nessa troca, e com esse processo todo, a gente conseguiu, se organizou, e na reformulação do curso, né, desse documento diretriz, foi implementado uma disciplina que vai ser obrigatória para os estudantes, chamada de cultura digital. Exatamente nesse propósito de formar os estudantes desde a graduação, né, eles estando próximos a essa realidade, discutindo questões, ofertando recursos, apresentando, né, na verdade, recursos, meios e formas de utilizar essas tecnologias, né, fazer uso dessas tecnologias de cunho informativo e educacional, tendo em vista que as crianças, jovens, adolescentes, inclusive também adultos, fazem uso, né, de telefone, de celular, de tablets e outros, para usar em rede social, para ver vídeo, para diversas questões. Mas como seria, como deve ser utilizado esses recursos também para estudar, sabe? Então, é ressignificar o uso desses aparelhos, desses equipamentos. Não é só vivenciar ou perceber que um telefone ele pode ser utilizado para uma rede social, mas ele também pode ser utilizado para estudar. E ele pode ser utilizado para estudar dentro de uma rede social, por exemplo, com um grupo de estudo no Facebook. Então, isso é o que traz de novo, isso é o que a gente discute e tenta trazer de novo e de diferente para que venha desse processo de ensino e de aprendizagem contemporâneo, fazer com que o estudante ele perceba a importância e queira fazer uso desses recursos, né? Instigue o estudante a fazer uso dessas mídias, desses meios. Inclusive, você falou aí da questão de se estudar, não é, usando em redes sociais. O Facebook atualizou, não é, um acessório, poderíamos dizer assim, para você fazer tipo uma sala virtual, né? Foi atualizado no Facebook recentemente. Ou seja, como as redes sociais também podem ser melhor utilizadas, né? Serem melhores utilizadas do ponto de vista da construção do conhecimento, né? Agora você, como professor, como pedagogo, como alguém que faz mestrado em educação, focando nessa questão das tecnologias na educação, de que maneira, não é, o mercado educacional, infelizmente não é um bom termo, não é? Mas eu me refiro ao setor privado, não é? Como setor privado, como a rede pública, estadual, federal, municipal, como a educação, o sistema educacional como um todo, pode incluir de uma maneira didaticamente eficaz as tecnologias na educação? De forma prática, de que maneira isso pode passar a fazer parte do dia a dia dos nossos alunos? Vê só, Carlos, eu acredito muito na questão da escuta, né? É importante demais que nós escutemos os nossos
professores, os professores que estão lá no chão da escola. Então, eu particularmente não vejo tão eficaz a implementação apenas de um programa, digamos assim. Eu acho que torna-se muito mais significativo para o professor e para a rede de ensino, seja ela qual for, pública, privada, municipal, estadual, se é ouvido do professor quais são as suas demandas, o que é que ele carece. Então, se o professor diz que ele gostaria de trabalhar com tecnologia, mas que ele gostaria de ter uma formação, que ele gostaria de conhecer recursos, então que seja feita dessa forma, sabe? Se o professor ele considera que a implementação de um programa vai facilitar e vai ajudar ele, porque ele vai ter outros recursos, que assim seja feito. Então, eu acredito muito nessa perspectiva de ouvir o professor, né, e ver o que o professor pode dizer do que ele carece, né? A gente sabe que o nosso Brasil, por ser um país extremamente gigantesco, né, de dimensões continentais, a desigualdade social, ela é um fato, né? É um fato onde, até mesmo, por exemplo, aqui em Caruaru, nós conseguimos ver escolas de grandes portes, onde pessoas de classe média, de classes elevadas, os seus filhos estudam, inclusive também escolas públicas. Temos boas escolas públicas aqui em Caruaru. Mas também nós temos a realidade de comunidades que aí estão localizadas numa zona mais periférica do município, onde essas comunidades, elas muitas vezes padecem com falta de recursos, com falta de investimento e manutenção. Então, eu acredito que um primeiro ponto para que a gente possa ter uma educação de qualidade, e aí eu falo não só sobre um olhar da implementação de tecnologias, mas de uma forma geral, subsidiando condições, né? Se a escola ela tem uma condição, aí eu volto para a questão de tecnologia, se a escola ela tem condições de conectividade, tem acesso à internet, a estrutura, e quando eu digo estrutura da escola, não é apenas um laboratório de informática, não é apenas uma sala específica, mas se toda a escola, todos os ambientes, né, a infraestrutura da escola, ela está preparada para utilizar desses recursos, com certeza o processo aí vai funcionar de uma forma bem mais tranquila. Então, eu particularmente vejo dessa forma. A gente precisa ter uma escola, ou escolas, na verdade, com condições de infraestrutura para que ela possa utilizar e fazer uso dessas tecnologias. E aí o professor ele precisa ter uma formação. Se ele não teve uma formação inicial durante a graduação, durante o seu processo de formação inicial, mas que ele tenha uma formação continuada, que seja uma política pública, por exemplo, da rede municipal, estadual, ou uma iniciativa privada, né, das instituições privadas, de fomentar uma formação continuada para esses professores, né, para que eles tenham condições de trabalhar com esses estudantes. Porque, de fato, é muito difícil você ser professor e não saber lidar, né, com essa nova dinâmica. E aí a pandemia veio para mostrar essa realidade. O quanto, muitas vezes, professores, né, e as redes de ensino estavam meio que não gostaria de usar esse termo, mas meio que despreparadas para utilizar desses recursos. Então, a gente vê muitas vezes as pessoas se reclamando, achando difícil, mas, de fato, torna-se difícil porque elas não tinham esse acesso antes, elas não conseguiam fazer uso desses recursos. Preparo também, né? Esse preparo, de fato. Então, torna-se difícil, né? Para a gente, muitas vezes, que vai utilizar de uma ferramenta nova, torna-se difícil, né? A gente vai usar um recurso novo, a gente não sabe, aí a gente vai tateando. É como uma pessoa que joga videogame, né? Ela muitas vezes observa o outro jogando, ela vê vídeos no YouTube, ela vê como é que é a dinâmica daquele jogo, ela começa a jogar aquele jogo só para ir treinando, para ver, e aí ela vai pegando prática naquilo, e ela depois está jogando sozinha, está jogando com um colega, e da mesma forma nesse processo de utilização das tecnologias, né? A gente tem que ir devagar, ajudando os professores, fazendo toda essa formação. E o que aconteceu agora na pandemia foi que, fazendo essa ilustração, o videogame foi jogado na mão do professor e disse, joga agora que tu tem que jogar. E, de fato, torna-se muito complicado, muito difícil, né? Usando fazendo essa relação.
Ó, mandar um abraço aqui, muito, muito boa colocação, Matheus. Mandar aqui um abraço para as pessoas que entraram, né? A Vanessa Mayra, boa noite, Lala Torres, a Amanda Vieira, boa noite, Fernando, Anderson Amorim, boa noite, acho que Pamela Leitão, talvez, Fernando, boa noite também. Deixa eu ver aqui, o Centro Educacional Montessori também entrou. O Fernando colocou aqui um comentário, ó, Mateuzinho falando muito bem, ainda estamos necessitando de políticas públicas de investimento nessa área. Josielma colocou aqui, de fato, muito difícil, tanto para alunos como para muitos professores. Felipe, boa noite também. Matheus, existe um pensamento do Paulo Freire que aponta para essa determinada ideia, que a gente não deve desprezar o velho só por ser velho e aceitar o novo só por ser novo. De que maneira a gente poderia enxergar, digamos assim, as limitações das tecnologias, do ponto de vista daquilo que não pode contribuir para a educação e ser didaticamente eficiente, e quais seriam, então, as limitações da educação na tecnologia? Você falou aí da limitação dos recursos analógicos, por exemplo, e da necessidade do professor se reinventar, do sistema educacional se reinventar, mas até que ponto as tecnologias podem, por exemplo, ser maléficas? Serem maléficas. Bem, Vânia, entendi. Bem, veja só, eu acredito que, né, a gente não pode só contar o mar de rosas, a gente também tem que estar preparado para essas questões. Inclusive, a meu ponto de vista, eu era estudante da rede estadual de ensino, em 2012, mais ou menos, e aí eu fui um contemplado, recebi um tablet, né, meio que netbook da rede estadual de ensino, e ali nem a gente sabia bem como usar, nem o professor sabia como usar. Então, dentro daquele contexto, né, muitas vezes a gente tinha que levar, a gente levava os tablets para a escola, e ali foi disponibilizada a internet, a gente começou a fazer uso da internet, aquela coisa toda, mas por uma falta de despreparo, a gente muitas vezes estava durante a aula mexendo em Facebook, mexendo em sites, mexendo em navegando pela internet e não se atentando ao que estava sendo utilizado na sala de aula. Então, eu acredito muito nessa questão de balancear, sabe? E ter sempre não é você pender para um lado só ou pender para o outro, mas ter um equilíbrio. Então, durante a aula, acho que pode-se usar recursos tecnológicos, mas não vai ser todas as aulas em todo momento, em todo instante, sabe? Então, ter um balanço aí, ter um contrapeso, né? E ver que o professor ele tem que entender essa dinâmica da sala de aula. Então, muitas vezes o professor ele vai preparado para uma dinâmica, só que aquela dinâmica ela não está funcionando bem. Então, o professor vê se na utilização de um recurso tecnológico, por exemplo, de um tablet, não está funcionando daquela forma, então ele tem que ressignificar aquele processo. Por exemplo, uma coisa que eu acho que acontecia e ainda acontece muito, né? O professor pede para o estudante fazer uma pesquisa e o estudante vai lá, copia e cola da internet e a pesquisa está ali. Só que não é assim, né? Muitas vezes o professor diz, pesquise como era tal relação durante a educação no Egito, antigo, não sei o que, aquela coisa toda. E aí o estudante vai lá, digita isso, o resultado que aparecer ele copia e cola. Então o professor, se ele tem uma sacada de que isso acontece, que isso pode acontecer, então o professor vai formular a sua questão, formular a sua colocação de uma forma diferente. Fazendo pesquisa como se dava a tecnologia no Egito Antigo e a relação histórica e social de tal lugar e isso é aquilo outro. Então, o estudante ele vai se ver obrigado a pesquisar e ver essas questões em diversos espaços diferentes e ali construir, de fato, seu trabalho. Muitas vezes a gente pega e diz ao estudante que ele precisa me dar uma resposta assim, 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 e ele vai e procura na internet e já tem pronto. Mas se a gente instiga o estudante a fazer de uma forma diferente, ou tentar fazer correlações, e aí essa ferramenta ela vai acabar sendo utilizada de uma forma mais positiva. Então, muitas vezes, parte também de uma questão de preparação que o professor pode ter para conseguir utilizar essas ferramentas. Agora, no momento,
eu me vejo muito numa situação de que como as tecnologias, elas de fato, elas podem afetar negativamente, né, no sentido dessa dispersão, se não utilizada de uma forma Eficiente, né? direcionada, Uhum. eficiente, né? Pode acabar sendo utilizada para outra forma, e aí dentro dessa questão existem outras que vão, inclusive no eixo de cultura digital do CIEB, ele trata de um conceito chamado cidadania digital. E no conceito de cidadania digital vai tratar exatamente isso, o uso ético, né, de ferramentas tecnológicas. E ali é um importante conceito que vai exatamente subsidiar uma base para o professor, mas também para o aluno saber como vai utilizar esses recursos. Ok. Muito bom, Matheus. A Sabrina Maria também entrou. Boa noite, Sabrina. Valeu aí pelo carinho. Anderson Amorim, boa noite. Joselma colocou aqui, sim, bem lembrado. Sim, bem lembrado. Deixa eu ler aqui. Desapareceu para mim. O comentário dela desapareceu. Deixa eu ver. Apareceu de novo. Sim, bem lembrado. O governo deu esses aparelhos, porém, não preparou os professores e os alunos. Janed, eu acho que entrou também. Janeide, alguma coisa assim. Ana Carla, boa noite. Notei muitos professores reclamando porque ficaram sem saber exatamente o que fazer. Até hoje tem controvérsias sobre isso nas escolas da rede pública do interior. Sayonara entrou. Ô, Matheus, eu acho que também essa questão, assim, o Eduardo Campos, né, na época governador do estado, mas depois, estou falando do Eduardo Campos porque é o nosso estado, né, mas em outros estados também pode ter sido semelhante. A questão do preparo dos professores e dos alunos, né? A gente já segue, nós professores, não é? Nós já seguimos uma matriz curricular, não é? Que é tão fechada, que é tão, muitas vezes, antidemocrática, que muitas vezes foca apenas no Enem, foca apenas em outras competências, que dá pouca abertura para, por exemplo, essa dinâmica tecnológica que você está trazendo aí, por exemplo, né? E você falava da questão de o professor dar um direcionamento. Eu lembrei que, ano passado, eu estava em um colégio público, um colégio particular, lá da cidade de Caruaru, onde eu era professor, e neste colégio, eu estava até fazendo uma atividade com os alunos sobre a crise econômica de 1929. E aí eu levei a atividade, né, elaborada, e os alunos iriam fazer a pesquisa para responder. E eles não conseguiram, no computador, né, eles não conseguiram pesquisar aquilo que estava sendo solicitado. A informação estava lá, na frente deles, e eles não conseguiam identificar. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Não estou querendo dizer que os alunos eram despreparados. Não. Eu estou querendo dizer que é necessário o professor também dar essa orientação, até mesmo no sentido de instrumentalizar a pesquisa dos alunos. Né? O candidato a vice-prefeito da cidade de Cupira, Rogério Almeida, entrou. Boa noite, seja bem-vindo. E a professora Sandra, professora de matemática do Colégio Águia, lá de Belo Jardim. Boa noite, professora. Então, Matheus, de que maneira, não é, as tecnologias na educação, também podem nos auxiliar na pesquisa? Isso é fundamental e muito importante, né? Eu gostaria, inclusive, de ler aqui, que é a quinta competência lá da BNCC, e ela nos ajuda muito a refletir sobre isso, né? Sobre essa discussão. Então, lá na BNCC, na quinta competência, diz o seguinte, que essa quinta competência, ela é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, que são as TICs, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo, né, as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria de vida pessoal e coletiva. Então, veja, é uma competência que está posta, né? E, para mim, particularmente, também um desafio, né? Colocar isso para os estudantes, né? É um desafio. E tendo em vista essa sociedade tecnológica da qual nós vivemos, exercer ou fomentar essa possibilidade de exercer um protagonismo e uma autoria, né, de vida pessoal e coletiva, e trazendo esses marcos de reflexão,
quando eu digo de questões críticas e reflexivas, não é apenas um discurso fadado de ter que ser crítico e ter que ser reflexivo, mas, de fato, se adentrar e tomar posse desse conceito do que, de fato, é ser crítico e reflexivo e, de fato, pensar. Né? Não é porque eu sou a favor das tecnologias que eu vou achar que as tecnologias irão salvar o mundo e a educação, né? Dar conta de tudo. E não dá. Né? Existem outras questões, né, que podem e que vão, de fato, nos ajudar a compreender esse processo. Então, a pesquisa, hoje em dia, e eu falo, parto de uma premissa da pesquisa social, né, a pesquisa humana, que fazemos, né, atualmente no mestrado, e aí a gente vai discutindo isso, ela parte de uma vertente, e eu me aproprio muito da teoria de representações sociais, no sentido de compreender como essa construção social, né, vai dar vez e voz a esses sentidos, essas representações. Então, muito, eu não sei bem como te dizer isso, mas é muito assim, foge muito de uma questão apenas de precisão, né, mas é uma realidade. A tecnologia, ela é uma realidade e ela tem que ser tomada para si, né? Então, tem um termo, tem uma citação do Pierre Levy, novamente citando ele, que ele diz que as tecnologias, elas são como um veneno e um remédio. E ela é um veneno para aqueles que não sabem utilizar dela e para aqueles que não fazem uso dela de forma correta. E ela é um remédio, né, e como um oceano, para aquelas que fazem uso de forma correta, daqueles que se apropriam. Então, veja, trazendo para um contexto da realidade, digamos que atualmente a gente vivenciou ou está vivenciando um processo onde as pessoas têm que fazer uso de tecnologia de um site, de um aplicativo para requisitar um benefício social, seja um auxílio emergencial, ou até mesmo, atualmente, as perícias médicas da Previdência Social estão sendo à distância, estão sendo remotamente. Então, o cidadão que precisa fazer uso desse recurso, ele tem que pegar o receituário médico, o laudo médico, escanear, anexar na plataforma, enviar, fazer um comentário. E também as pessoas que precisam fazer uso dessa requisição, por exemplo, do auxílio emergencial, né? Precisam fazer uso do aplicativo, digitar e fazer. Então, se é uma pessoa que não está próxima dessa realidade, dificilmente ela vai conseguir fazer, ela vai precisar de ajuda de um terceiro, né? E aí é onde entra o conceito, e é onde a gente vai discutir, provavelmente, o conceito de letramento digital. O que é ser letrado digital? O que é fazer uso desses recursos, né? E compreender esse uso e esse recurso. Então, para a pesquisa, atualmente, a gente vê que existem algumas plataformas, alguns softwares, né, que nos ajudam a fazer pesquisa. Eu, durante a graduação, fiz uso de uma plataforma chamada Iramutec. E aí eu fiz as pesquisas com os professores, gravei o áudio da entrevista e tudo mais. Eu queria saber o que os professores achavam de utilizar, de fazer parte daquele programa, de usar aquele programa. E aí depois eu escutei a entrevista, digitei ela tudo certinho, e lancei esse documento, esse texto, dentro dessa plataforma. E aí a plataforma me ajuda a entender quais são as palavras que se aproximam, quais são as palavras que se distanciam. Então, veja, eu vou, com certeza, ler e tentar sistematizar aqueles dados que estão para mim. Mas, contudo, todavia, entretanto, a plataforma, ela já me fomenta um balão de palavras, uma explosão de palavras, onde as palavras que mais se relacionam vão estar localizadas em uma parte da imagem, as palavras que estão mais distantes estão em outro lugar. Então, veja, eu faço pesquisa social, mas eu faço também uso de uma plataforma, de um recurso que me ajuda a pensar, que me ajuda, que traduz aqueles dados para mim em uma imagem.
e ali eu me debruço sobre os áudios e a escrita e o texto digitado, e eu vejo também uma imagem e eu me recordo dos traços ou as formas como as pessoas se colocaram, né, as pequenas nuances, e aí a tecnologia ela faz parte desse processo, né? Se a gente, hoje em dia, que digita e escreve em um documento do Word, por exemplo, há tempos atrás tinha que ser em máquina de escrever, então errou uma coisa, descarta aquilo e faz de novo, né? E imagina hoje com as é bem mais orientações... prático, né? Pois é, imagina hoje nas orientações que a gente tem, que recorta de um lugar, coloca no outro e faz uso desse programa, né, que é o Word. A gente já coloca em cima, coloca embaixo, apaga, coloca no tira. Imagina se fosse isso há um tempo atrás. Ctrl V no instante apaga, né? Entendeu? Não é? Então, aí é uma dinâmica bem diferente, mas que, a meu ver, a gente consegue avançar nesse quesito. Ok. Ó, a Lila, Débora entrou, Emanuel, Vitor, boa noite. O Rogério Almeida, né, que é o candidato aí a vice-prefeito da cidade de Cupira. Rogério, seja bem-vindo. Não conhecia o conceito de cidadania digital, muito pertinente no contexto atual. Professor Matheus Bezerra, para aqueles que estão nos acompanhando agora, aqueles e aquelas, e para aqueles e aquelas que vão nos ver depois, o professor Matheus Bezerra, ele é pedagogo pela Universidade Federal de Pernambuco, também ele é coordenador pedagógico, não é isso? E está fazendo também aí mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, pesquisando tecnologias na educação. Estamos a pouco mais de 13 minutos para terminarmos nossa live, passou muito rápido, não é? Eu queria dizer que quem por acaso quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, use aqui os comentários para fazer. E, Matheus, eu tinha também um questionamento interessante para lhe fazer nesse sentido. Vem se colocando em evidência já há um tempo, não é recente, já há um tempo, vem se colocando o ensino à distância, não é? Na modalidade EAD, semipresencial, totalmente à distância. Qual a leitura que você faz como pedagogo, como aí mestrando em educação e como alguém que pesquisa tecnologia de educação? Quais seriam as limitações, ônus e bônus do ensino EAD? Veja, a educação à distância não é algo tão jovem, né? Ela vem se consolidando há séculos atrás, né? Antigamente, a educação à distância ela era vivenciada por caixas e pacotes de correspondência, onde uma instituição mandava aquela caixa, aquele pacote para a casa da pessoa, a pessoa fazia uso dos materiais, dos livros, respondia as atividades, mandava de volta, e aí fazendo esse percurso histórico, começou dessa forma, e aí a gente vai adentrando agora para a questão das tecnologias, né? Positivamente, a educação à distância, ela nos favorece esse romper de essa limitação que a gente muitas vezes tem, no quesito de espaço e tempo, né? É lançado um curso EAD, eu faço um curso EAD, e ali tenho a semana toda para ver aquela aula, responder aquela atividade naquela plataforma. Então, se eu não pude na segunda, eu posso fazer na quarta-feira. Então, isso é uma facilidade, algo muito bom. Se eu estou vendo essa videoaula e tem algum conceito ali que eu não entendi bem, eu volto e vejo novamente para ver se eu consigo fazer, sabe? Então, esse é um avanço, né? Já algo que não vem ajudar tanto e que é a grande diferença entre o conceito de educação à distância e de ensino remoto, é que na educação à distância existe esse protocolo de você vê a aula, você responde a atividade, você faz uso daquela plataforma, e o ensino remoto é diferente. O ensino remoto, a gente tem uma interatividade, né? Então, digamos, e fazendo exemplo de uma vivência prática nossa hoje, é você fazer parte de uma aula online, fazendo uso de um recurso como o Meet, e aí o professor está lá, e ele está discutindo o texto, ele está falando alguma questão, e os alunos estão também fazendo. Então, isso é aula remota. A sala de aula física, ela é puramente simbólica, né? A vivência da sala de aula, ela pode ser vivenciada nesse espaço. Você quer dizer que se na modalidade EAD o contato, no sentido de interação, é menos evidente, em uma aula remota esse contato é mais evidente,
comparado Exato. com o EAD? Uma vez que se tem mais Exato. interação, perguntas e respostas, etc. Inclusive, a educação à distância, você pode, dentro dessa plataforma, mandar algum questionamento e ali vai ter uma pessoa que pode lhe responder, que pode lhe dar um feedback. Né? É possível essa possibilidade em um chat dentro do ambiente virtual de aprendizagem, a famosa AVA, né? Ambiente virtual de aprendizagem, é essa plataforma. E aí é a diferença, né? Na aula remota a gente tem essa interatividade, você pergunta, você responde, e ali você tem essa interatividade que é algo mais rápido, né? E que antigamente, na educação à distância, por exemplo, utilizando da televisão ou do rádio, dificilmente existia essa interatividade, né? Dificilmente. Eu defendo também muito a questão da educação à distância, acho que uma modalidade de ensino que chega e rompe também barreiras, né? Então, a gente tem de experiência, Telecurso 2000, que foi um boom também, né, de democratização do processo de ensino no país, né, teve Telecurso 2000. Antigamente, não fui dessa época, mas com os estudos eu posso ver que existiam aquelas aulas que eram radiofônicas. Então, existia um professor que estava na emissora, e ali ele falava, ele contava, falava aquela aula. Então, dificilmente existia uma troca, uma interação, a não ser que existisse uma linha telefônica onde o aluno ou a pessoa que está ouvindo pudesse ligar e tirar a dúvida e dialogar com o professor, mas também incide a questão financeira. Nem todo mundo naquela época tinha condições de ter um telefone. Então, veja, são diversas questões que emergem, que fazem parte desse contexto, mas que são avanços e, ao mesmo tempo, são limitações e que o grande propósito de se pesquisar e se discutir tecnologia, hoje em dia, é a gente poder criar um cenário diferente e tentar solucionar essas questões que há muito tempo vem se solidificando com essas limitações, com essas dificuldades. Né? Meu grande desejo é que tudo isso, né, todas essas limitações, elas pudessem ser superadas, que a formação inicial e continuada fosse algo de fato palpável, fosse mais presente, mas só pesquisando, só discutindo, só estudando, é que a gente talvez possa fazer com que essas dificuldades elas sejam superadas e mostrar para o poder público, mostrar para as pessoas que estão à frente do poder, que tem esse pulso, né, de conduzir, de fazer essas modificações, né, que nós escolhemos, inclusive, mas que a gente possa ver e vivenciar essas mudanças. Ok. Matheus, antes de pedir para você, lamentavelmente, fazer suas considerações finais, porque a gente já está a 7 minutos para o fechamento da live, deixa eu fazer aqui alguns comentários de algumas pessoas que, infelizmente, não vai dar para comentar tudo, e é bom que não dê para comentar tudo, porque você retoma outra vez, não é? E compartilha tanto do seu conhecimento que você tem aí para compartilhar com a gente. O Rogério Almeida colocou, eu lembro dos cursos de rádio e TV à distância. Fernando colocou aqui, a escola que trabalha como coordenador pedagógico. Nossos alunos estão tendo aula pela TV na forma EAD. No entanto, é difícil feedback. A Pâmela colocou aqui, Matheus, poderia falar um pouco sobre como nós, enquanto educadores, podemos adquirir e promover o letramento digital. Rogério Almeida colocou, a maior dificuldade nos ensinos à distância hoje são a falta de democratização dos recursos digitais. Fernando colocou, rapaz, fui aprender agora em uma formação de Secretaria de Educação sobre o Meet, Loom, dentre outros. Nós ainda, professores, estamos com essa extrema dificuldade. Matheus, então, dentro dos comentários aí que foram feitos e diante daquilo que você tem que falar como considerações finais, o que é que você gostaria de pontuar aí, finalmente falando? Eu acho que um apontamento que eu tenho a fazer é que os professores, né, busquem se aprofundar, se formar, se autoformar. Então, o currículo do CIEB, né, por exemplo, eu posso, inclusive, depois pegar o link, copiar o link e colocar num comentário lá do vídeo ou do post, né, que depois as pessoas vão lá e veem, estudam, pesquisam, se adentram um pouco mais do currículo do CIEB. Também tem a BNCC, mas o CIEB ele é bem voltado para a tecnologia.
Então, que os professores eles estudem, que vejam, né, tentem se aproximar mais dessa discussão, que é a discussão, essa área de conhecimento, que é a área de tecnologias digitais de informação e comunicação, e só respondendo rapidinho a questão que Pamela colocou, referente ao letramento digital. Então, o letramento, o termo puro do letramento é você conseguir fazer, ler e compreender o que está posto, né? Seja no texto, seja em uma imagem. Então, interpretar esses códigos, esses sinais, essas informações. Então, a utilização desses dispositivos digitais que a gente hoje em dia facilitam e favorecem muito isso. Então, para que você seja uma pessoa e possa fazer uso melhor e ser uma pessoa letrada e fazer com que seu estudante também possa se letrar digitalmente, fazendo uso, né? Só fazendo uso, só utilizando desses recursos e tentando ver a melhor forma possível desse uso, é que a gente, possivelmente, venha ser letrado digital, venha se apropriar dessa cultura digital, fazer uso dessas tecnologias, representar esses dados, compreender os componentes desse aparato tecnológico, entender o pensamento computacional, que é uma vertente fantástica, né? O professor que utiliza do pensamento computacional nas suas aulas, ele vai reconhecer os padrões, ele tem o conceito de decomposição, de algoritmo, de abstração, e aí tem um universo gigantesco, né, que pode ser vivenciado, que pode ser aprendido, e aí só com o debruçar mesmo, a gente ir estudando, a gente indo atrás disso, né, que a gente vai conseguir se apropriar, né? Não existe... como é que eu posso dizer? Não existe conquista, não existe vitória sem esforço. Então, a gente tem que se esforçar um pouquinho, tentar estudar, tentar compreender um pouco mais dessas diretrizes, disso que já é fundamentado, que já é posto, né? É uma documentação que está disponível, é gratuita, e aí a gente tem que ir ver e buscar se apropriar desses termos para que a gente não fique para trás, né? Em uma sociedade que cada vez mais ela é tecnológica, que dentro de um ano e um pouquinho, quase 2 anos, aumentou mais de 1 milhão e 300 mil pessoas, crianças e adolescentes, na verdade, tiveram acesso a telefone, a esses recursos, é um saldo muito grande, e a gente, enquanto educador, enquanto cidadão, a gente tem que se apropriar também disso, para que a gente consiga acompanhar. Hoje em dia, não existe, ou praticamente é inexistente, uma profissão que não faça uso de um computador, nessas novas profissões. E aí, na minha dissertação, depois vocês vão conseguir ver, uma lista com diversas novas profissões que estão postas, pesquisas que vêm sendo feitas, e aí estão destacando novas profissões, e como essas profissões que fazem parte desse ambiente tecnológico, elas vão estar se solidificando. Então, é basicamente nesse sentido, e eu espero, depois que concluir o mestrado, que tiver uma pesquisa pronta, voltar aqui e mostrar para vocês um pouco do que a gente conseguiu produzir nesse sentido. Com certeza eu quero que você volte antes mesmo de concluir o mestrado, que aí tem em média 2 anos ainda para isso acontecer. Mas então eu quero que você volte outras vezes mais, com certeza. Meu querido Matheus, muito obrigado. É muito bom para o História e Educação lhe receber. Eu acredito que do ponto de vista educacional, o que você trouxe, né, para a contribuição, para a discussão, foi muito importante. Eu estou tentando adiantar aqui antes da live cortar, porque corta com 1 hora, o Instagram corta a live. Mas assim, foi muito bom lhe receber. O debate foi muito construtivo, as perguntas, as interações, porque é um tema que se coloca em pauta, e eu acredito que as tecnologias digitais não irão retroceder, e muito menos a educação. Então, cabe a nós, professores, professoras, incorporarmos, né, da forma mais efetiva, da forma mais interessante, essas tecnologias. Então, a gente agradece ao Matheus, ao professor Matheus Bezerra, pedagogo, mestrando em educação. Muito obrigado por dispor do seu tempo, professor. Obrigado a você. Até logo. Grande abraço. Minha gente, então fica aí o convite, tá bom? Obrigado, Thaisa. Valeu, Thaisa, pelo carinho. Ana Carla, Amanda Vieira, boa noite também. Então, pessoal, essa nossa live será disposta aí no meu feed, né, no História e Educação. Aproveita aí também para curtir
a nossa página, para seguir a nossa página. Abraço aí para o professor Matheus Bezerra e para todos e todas, um bom final de semana.